semana, ele é todo especial, porque ele registra um momento histórico do município de Pinhão, que são os 45 anos do MDB, hoje conhecido como PMDB. E para marcar esse momento histórico do município de Pinhão, o Sem Edição abriu espaço para que o senhor Nair Coelho, um dos ícones do PMDB, fundador do partido, contasse a história desse partido e alguns fatos corriqueiros que aconteciam na política há anos anteriores. Você vai ter o prazer de curtir e saber como acontecia as eleições em décadas anteriores. Chegou em Pinhão em 1960, onde Isso. Pinhão ainda nem era município. Não, era. Como é que era Pinhão nessa época? Não, Pinhão nessa época tinha a Rua Francisco Delê e a saída para Guarapuava e a saída para o Zata. Aqui na Rua Francisco Delê tinha umas 10 casas, se tivesse, acho que já tinha. E para dar saída para Guarapuava tinha mais umas 5. O comércio maior era o Armazém dos Delê e o Ciro Delê, né? Porque eles eram assim, eram uma família. Então você, por exemplo, dizia assim, olha, eu vou lá no Ciro Delê. A gente sabia que era lá no restaurante do Ciro, no bar lá. Tinha mesa de lucro, ou seja, onde eu vou lá nos Delê, aí era no mercado dos Delê. E a enxelaria do Zata e do Mansur. Era isso aí, era o Pinhão. Todo mundo andava armado, a cavalo, e carro tinha uns 4 ou 5 só. Íamos botar uma oficina para arrumar uns 4, 5 carros e atender o Zata. O Zata foi nosso freguês muitos anos. E só existia Jeep, picape, e era Jeep, picape rural e os caminhão F8 do Zata. Era essa a época quando eu cheguei no Pinhão. E a política? Já tinha política? Já tinha Sim, grupo não, político? Já tinha político, tinha o pessoal do PTB, tinha o seu... como é que é? O seu Gomercindo, o seu Juca de Campo, o Iotão, tinha bastante político, o Tarcilini, existia bastante político naquela época. E o senhor já fazia parte de algum partido? Nós não era bem de partido, assim, de diretório, não, mas nós tínhamos uma tendência pelo PTB, que aí na Revolução de 64, nós tínhamos, que era o Partido dos Trabalhadores, e nós era muito fã do Brizola e do Jânio, né, naquele tempo, e comecemos já a trabalhar. Inclusive, nós naquela época, nós estávamos com a carta prontinha para mandar, eu e o Naor, para aquele Clube dos 11, que por sorte não mandamos. Foi a Revolução. Então, o senhor participou do trabalho pela emancipação do município? Participei, mais distante, porque eu naquela época tinha ganho a eleição o Nivaldo Krieger. E o Nivaldo Krieger tinha nos prometido muita coisa para o Pinhão, para o distrito de Pinhão. Então eu achava, né, nós achávamos, que nós tínhamos que aproveitar tudo que o Nivaldo trouxesse para depois, sim, ser independente. Mas a maioria achou e coisa, e tivemos, foi feita a emancipação. Quem trabalhou mais nisso foi o Renato, o Iotão, e uma turma grande. E nós apoiamos depois, mas apoiava, mas achando que devia primeiro usufruir. Aproveitar e usufruir a administração do Nivaldo para o Pinhão ter mais coisa. E mais ganhar. Então, antes de 64, havia no Pinhão já grupos políticos que se dividiam. Político, que o cabeça de tudo era o seu Atílio Chaves, né? Que era o mandão aqui no Pinhão. Tudo era baseado no seu Atílio Chaves. E no Zata. Porque naquela época, a política, o município, o distrito do Pinhão, girava em torno do Zata. O Zata tinha o Boró, que era o dinheiro. Tinha, por exemplo, você comprava um carro. Se você fosse ver
rodava, o dinheiro saiu dos Zata, de venda de compra de pinheiro, tudo era girado ao redor dos Zata. Até que foi O que era o boró? Boró era um dinheiro que os Zata era um tipo vale, assim, era feito numa folha, era de cartolina, era bem quadradinho, e era carimbado pela indústria Zata, assinado e corria aqui no município como dinheiro. Só quem recebia era quem o Zata autorizava a receber, sabe? Que não era porque ele pegasse e ia lá trocar, mas... aí quando eu e o Naor mantemos a oficina e trabalhávamos com o Zata no tempo do Luizeno, do seu Osíris, para nós até foi bom, ele tinha umas histórias gozadas, mas nós um dia fomos lá e combinamos de construir um barracão, até era um barracão de 10 por 10, enfim, e o Zata nos cedeu toda a madeira, tudo, inclusive da madeira do barracão, que naquele tempo era papo logo, e mais as duas casas, uma para mim e uma para o Naor. E nós aí construímos e nós atendíamos todos os caminhões do Zata, e a metade era de serviço, e nós tínhamos autorização de, quando vinha algum daqueles do Zata, que coisa, nós pegávamos o boró e trocávamos no escritório deles. E essa é aquela época do Zata. Aí, logo depois, veio a polícia, foi passado a município. Infelizmente, o primeiro prefeito que foi escolhido e eleito era prefeito único, o seu Osíris, não assumiu nem um dia. Aí o seu Juvenal Stefano, que era o vice, assumiu. Por que o seu Osíris não assumiu? O vice? O prefeito Porque não quis. Ele era birrento e não queria ser candidato, mas o Zata meio brigou e nunca assumiu. Nem veio ver a prefeitura, nem pegar o resultado dele lá, nunca teve aí. Não assumiu. Quem assumiu foi o seu Juvenal Stefano, que era um fazendeiro que tinha aqui. E daí vocês, nessa época, apoiavam o seu Juvenal Stefano ou ele era... Não, aí, inclusive, toda a prefeitura, tudo, apoiamos. Se não era partidário dele, mas deu todo o apoio à administração dele, do seu Juvenal. Aí, logo depois, ainda no tempo, veio ainda o PTB, né, que teve a eleição. Não, aí terminou e passou para a Arena e MDB. Porque veio o golpe militar. Veio o golpe militar, né? Aí veio a Arena e MDB. Aí veio, saiu a Arena Unhotão. Não, pera lá. Saiu o Unhotão de uma ala e o seu Juca Campos na Arena 1 e Arena 2. Que era tudo um partido só, mas eles eram meio divididos. Mas e naquela época podia ter? Sim. Naquela época, o governo, como não queria outro partido, fez essa... Assim, como tinha muita gente que estava querendo ser candidato, eles fizeram isso, de podia ter Arena 1, 2, 3, 4, 5, podia ter quantos... Isso quer dizer que o mesmo partido podia ter mais de um candidato a prefeito? Mais de um candidato, podia ter 5. Eles faziam... Aqui teve 2 só, Arena 1 e Arena 2. Aí nessa ganhou o Iotão. E daí nessa não tinha o PMDB ainda? Nessa não tinha o PMDB, que era de 64. MDB, né? MDB. Aí quando foi em 68, na Revolução, aí veio o deputado Cassado Silva Martins, que nós já tínhamos escrito alguma coisa, nós era fã do Ulisses Guimarães, daqui do Paraná, do deputado federal Alencar Furtado, que era um grande líder também, e aí ele trouxe as fichas, correu aí o pinhão, ninguém quis pegar, ele me deu aqui que eu faço esses partidos. E conseguimos fazer, mas era um problema, porque aí o seu Atílio Chaves dizia que nós era comunista e que nós ia terminar com o carnê do pessoal de idade aí. Naquela época já começaram com esse carnê, sabe? Que naquela época a aposentadoria era paga por carnê, né? Não era bem aposentadoria, era um... até eu acho que era meio aposentadoria. Eles arrumavam ali na prefeitura e
fazer esse carnê. Aí ele avisava, ó, se vocês votarem nos baixinhos, que era nós éramos conhecidos pelos baixinhos, né? Porque na hora era baixinho. Na hora era seu irmão. É o meu irmão. Aí, inclusive, quando eles queriam distinguir eu dele, diziam, ó, o baixinho grande, o baixinho pequeno. Aí para saber se era eu ou se era na hora. E nós já batalhava contra o Atílio Chaves, contra o Zata. E quando o senhor fundou o PMDB, quer dizer, recebeu as fichas, quais foram os primeiros filiados? Quem foram os fundadores? Eu assim, bem de cabeça, mas o que eu me lembro bem, era eu, Coelho, na hora Coelho, o Silvio Delê, que incrível que pareça, depois nunca só fizemos ali, depois ele era arena até mais lá. Mas e o Áureo Martins também foi um dos que assinou, a Dona Zéza, a Ana Luísa, e o Ayrton, né, o Amaury Mendes. Foi o início. Então, em 68, nós já passamos a ter só o MDB e a Arena. E a Arena. Pinhão passa a ter uma representação do MDB, né, com essa fundação. E tem uma eleição. Teve uma eleição que saiu Nhotão pela Arena 1 ou 2, eu não lembro bem, e o Nhojuca Campo pelo outro grupo, eram os dois grupos da Arena. E nós do MDB não tinha candidato ainda, não tinha estrutura para ter candidato. Eu disse, mas o MDB precisa começar a ter voto no Pinhão. Aí resolvemos sair eu de candidato a vereador e pus naquela época 142 votos. Que foi bastante, já que o senhor tinha fama de comunista. A fama que ele tinha de comunista e o trabalho forte do seu Atílio contra nós. Seu Atílio e todo o pessoal da Arena. Aí conseguimos. Aí continuamos a trabalhar, a lutar. Aí na outra eleição saiu o seu Atílio de candidato e saiu o Ayrton e o Albiné, né? De candidato a vereador, que tanto que o seu Atílio veio nos convidar para apoiar a Arena. Não queria que nós indicássemos o candidato desde a hora que fosse ele. O filho dele, o Leandro Leônidas. Fazer uma coligação. Fazer uma coligação, mas desde a hora que nós indicássemos que fosse o pai dele o candidato. E o que é que nós queríamos? E nós dissemos que nós queríamos 3 vereadores. Eles não, que era impossível, que não existia jeito de fazer 3 vereadores do MDB. Eu digo, existe, porque pode. Vocês lançam, era 5, parece, naquela época. Vocês lançam 2 e nós lançamos 3. Mas aí vocês ficam com a maioria, pelo menos essa garantia nós queremos. Estava eu, o Ayrton, a Mauri Mendes, o doutor Avilino, que era do lado dele, e uma turma grande, e discutimos. Até que nós não se acertamos, porque eles achavam que nós não tínhamos candidato, só que nós já estávamos com 2 candidatos no bolso. Mas a conversa não foi assim tão mansinha. Não. O Leonda disse que era vergonhoso mandar os eleitores deles votar no pessoal do MDB, um partido que ia se acabar no que passasse a eleição. Eu disse, olha, doutor Leandro, então o senhor está só me chamando de cachorro, porque onde é que já se viu? Se vocês não podem mandar votar em nós, por que nós vamos mandar votar em vocês? Se nós mandar, nós somos muito sem vergonha, muito coisa. Ayrton, a Maurinho, vamos embora, porque aqui não tem mais conversa nenhuma. E fomos embora. E daí o MDB lançou o seu Ayrton. Aí o MDB lançou o Ayrton e, se eu não me engano, era o Albiné, porque teve tantas... O Ayrton, que era conhecido no Pinhão como Ayrtão, né? O Ayrtão é o Ayrton Ribas Caldas. Foi, inclusive, o Ayrton nos deu 2 vezes, saiu de candidato para levantar o MDB. E nós, nessa época, que eles não quiseram nos dar os 3 deputados, os 3 vereadores, nós elegemos então, os 3 vereadores. Na segunda eleição, em 68, isso. A Arena concorreu com o... No município já era a 3ª eleição de 68. Teve a primeira, que era o Osíris e o em 64. Aí em 68 era a segunda eleição que elegeu o Nhotão. Isso. Ah? E essa é a 3ª em 72. Essa é a 3ª que elegeu o seu Atílio, e nós já elegemos 3
Vereadores. vereadores. O Amaury Mendes, o Hipólito Martins e o Antônio Lázaro. Que foi o começo de nós já era mais fortinho. Aí em 76 nós tivemos uma eleição com muito trabalho, nós não tínhamos candidato. Começamos a pensar e pensamos no Darcy Brolini, que era um rapaz novo e tinha uma grande vantagem naquela época. O Darcy era muito conhecido pelo pai dele, o seu Davi, era muito conhecido tanto no campo como nos matos, como nós dizíamos, nas coisas. O Darcy era conhecido em todo o Pinhão. E o Odilon Mendes, que era o adversário, que nós já sabíamos que era o candidato, era conhecido só nos campos. Ele tinha essa desvantagem que no interior aqui do Faxinal do Ribeiro, todo o mato, ele não era conhecido. Os campos que o senhor disse seria mais a vila. Os campos eram até quase aqui no Santa Cruz, reserva do Iguaçu, uma grande parte, era a parte das fazendas, dos fazendeiros, sabe? E o Darcy, com essa história de negociar boi, cavalo, e égua, e mula, ele vivia andando nesses matos, então ele era conhecido em todo lugar, muito conhecido. Só que não queria ser candidato. Foi um trabalho, eu e o Ayrton e o Amaury, nós fomos mais ou menos umas 10 vezes na casa dele, a dona Belém. Ficava assim meio em dúvida também, e lidamos, até que um dia ele disse, olha, rapaz, na era, José, como sempre, desde aquele tempo, eu vou para um cursilho e saio de lá no domingo, segunda-feira, eu digo para vocês se sou candidato ou não. Aí, porque está em cima do laço. E de fato, foi para o cursilho, teve lá, de certo, rezou bastante, alguma coisa, e quando voltou, aceitou. E ganhamos a eleição daquela época, o Darcy com 385 votos. Foi uma vitória estrondosa. Ele ganhou de quem? Ganhou do Atílio Chaves. Não. O Atílio era do Odilon Mendes. Do Odilon Mendes, que era o candidato adversário nosso. E o Darcy ganhou com 385 votos. E fez vereadores? E teve vereadores. Só que eu não estou lembrando, era 3, né? Acho. Três. E 3 vereadores, que era o Joel, o Reinaldo e o Antônio Lázaro, né? Isso. E o Antônio Lázaro. E não tem... Mantemos essa coisa. Fizemos, inclusive, uma grande festa da vitória, que foi lá na Fazenda Velha. Naquela época, o Darcy, como sempre, convidou pelo rádio, veio o pessoal tudo de Guarapuava, de tudo quanto é lado, era gente, mais gente, adversário, foi todo mundo. Foi naquela, você veja que naquela época, que eu assim me recordo, foi matado 22 vacas, 3 búfalos muito grandes e carneiro e porco à vontade. 2 caminhões de bebida e, olha, foi fantástica a festa. Só impressionando para a gente ver quando terminou a missa, que estava na hora, foi feita uma missa, que o seu Davi tinha uma capela lá em cima, no céu, aquele povo descendo lá para vir para o almoço, e em 20 minutos, a meia hora não tinha mais carne. Foi-se tudo, foi fantástica aquela festa. E aí de tarde, todo mundo armado, e já tudo bêbado, e nós com medo, né, de dar briga, de dar morte até, inclusive. Mas estavam os juízes de direito, as autoridades, nós conseguimos fazer um lugar meio reservado para eles, e eles foram embora. Quando foram ali umas 3 horas da tarde, eles foram. No que eles subiram a serra, o que saiu de tiro não está escrito no gibi naquela época. Foi fantástico. E eu aí se reunimos com a Ayrton e com o Darcy, e disse, Darcy, esse negócio está perigoso, nós tínhamos que ver como é que vamos fazer para terminar. Por nossa sorte, o padre estava lá. Eu digo, Darcy, você faz o seguinte, vamos conversar com o padre, vamos fazer uma missa. Aí agora de tarde, pediu, enquanto está na missa, nós recolhemos tudo e foi assim, graças a Deus, que correu tudo em paz. O padre trepou em cima do caminhão, convidou o povo para rezar, queria fazer uma missa.
E o povo se virou para o lado da missa, enquanto isso nós encerramos a festa. Graças a Deus não houve nada. E na posse do Darcy não teve uma questão que ele não tinha a Sim, carteira não, de reservista? aí eu, naquela época, precisava o certificado de reservista. E eu fui lá na casa do Darcy e disse, Darcy, eu vejo o teu documento, vejo o certificado de reservista. Não, o Darcy virou para mim, o que é isso? Eu não tenho isso. Não, Darcy, você tem que ter. Não tenho. Vamos ver, o Darcy não tinha, né? E eu digo, então fique bem quietinho aí, não vamos espalhar, porque senão já viu, né? E tinha que ter o certificado de reservista. O juiz de direito era o doutor Eduardo Pires, disse para mim, olha, seu Coelho, o Darcy tem que ter o reservista, o senhor se vira até o dia da posse que ele tem que ter. Eu disse, tá bom. Aí fui ali, conversei com o Darcy e disse, ó, Darcy, passado assim você precisa ter o certificado de reservista. E eu fui a Guarapuava, conversei com o sargento, que era eu me esqueço o nome dele, e ele disse, olha, o único jeito é nós ir em Curitiba, lá no quartel, tentar conseguir. Tá bom. Então, doutor, o sargento, o senhor vai comigo, nós levamos, coisa. Eu vou. Aí me deu, inclusive, um bilhete para me pegar umas coisas na Junta Militar de Pinhão, e naquela época da Junta Militar de Pinhão era o Rafael que era o coisa. E eu com medo, porque o pessoal do seu Atílio, mas eu peguei, cheguei lá, o Rafael estava jantando lá no Ciro, eles moravam lá, pousavam lá, chamei ele, Rafael, eu preciso, está aqui um bilhete, você veja aqui esse bilhete que eu preciso para levar para Curitiba amanhã. Ele disse, não, senhor, eu já vou lá, já lhe dou lá. E eu com medo, só de me aparecer e me atrapalhar. Enquanto o Rafael veio, eu peguei aquele bilhete de volta, botei no bolso para não ficar testemunha nenhuma. E consegui tudo e fomos para Curitiba. Com muito trabalho, o coronel lá nos deu o certificado. E naquele tempo, estradas ruins, as ruas, eu de carro lá. Peguei aquilo a meio-dia e vim. E cheguei aí, já estava fazendo a posse. O doutor Odmar Filho, graças a Deus, aguentou o que pôde. Quer dizer, começou primeiro, chamou todos os vereadores, porque ele sabia que eu tinha ido buscar o certificado de reservista. Aí, quando foi no último, assim, que ele não tinha mais jeito, que ele ia anunciar, quando ele me enxergou na porta, e eu mostrei para ele que estava. Foi aí que ele chamou o Darcy e deu posse para o Darcy. Mas passei num sufoco. Foi uma das primeiras lutas nossas. Tá, daí vamos para a eleição de 83. Daí em 83, o Ayrton foi candidato de novo, e mais o João Maria, doutor João Maria. E só. E nós, mas antes de nós soltar candidato, nós tínhamos muita vontade que o João de Oliveira fosse candidato. Mas nós tínhamos um problema sério, porque o João de Oliveira, fomos descobrir, ele era afiliado à Arena. Mas como tinha, porque naquele tempo a política, o pecado era perder. Nós fazíamos miséria, assim como o senhor Atílio fazia, nós também fazíamos, né? Não era tão santo assim. Nós tínhamos o que nós chamávamos o negro da Ana, que o nome dele era João de Oliveira. E o doutor João, e o João Oliveira era João de Oliveira. E o negro, e o João de Oliveira, era afiliado do MDB. E o outro, como chegamos, digo, João, se nós te botar no MDB, direitinho, com fichinha, tudo bonitinho, você sai de candidato? Sai. Então deixa com nós. Nós pegamos aquelas fichas que nós tínhamos dele, do MDB, conseguimos a ficha da Arena, do João, que naquele tempo era 3 fichas. Uma ficava no fórum, uma no diretório e outra a gente mandava para Curitiba. E fomos, eu e o Ayrton, então, fomos para Prudentópolis. Naquele tempo tinha uma gráfica dos padres que faziam miséria aqueles padres.
Nós chegamos lá e conversamos com o pai e disse, olha, nós temos 2 fichas aqui. Nós precisamos que esse cidadão que está aqui na ficha da Arena passe para a ficha do MDB. E o outro vice-versa. Precisamos de 3 fichas dessa data, desse coisa, porque nós precisamos que seja velha. Não tem problema. Passei um dia lá. Aqueles padres me fizeram, nos cobraram naquela época R$1000. Era um dinheiro lascado, mas trouxemos 3 fichas, 6 fichas idênticas, não tinha o que dar. Bom, chegamos aqui e nós tínhamos problema de tirar a ficha, trocar no cartório, no fórum, porque dava lá as fichas. Aí fomos lá, eu e o Ayrton, de novo eu e o Ayrton, tudo era nós 2, o Amauri, mas nós não lidava mais com o Ayrton, nós e o Ayrton. Chegamos lá, o Ayrton começou a conversar, pedimos, nós chegamos lá, eu como delegado de partido e coisa. Disse, olha, era a esposa do João Carlos Taques, que era a cartorária lá do juiz eleitoral da 44, e nós éramos muito conhecidos, aí mais conhecido com ela ainda. Começou a conversar com ela e distraía ela. Eu disse, olha, eu precisava ver um fichário aí do MDB e da Arena, eu estou com uma confusão, não sei quem é os candidatos, eu preciso dos candidatos e tenho que ver se não está na Arena. Ela prontamente me emprestou as caixinhas ali, né? Eu simplesmente troquei as fichas, tirei a do João de Oliveira, passei para o MDB e fiz ao contrário. Bom, estava resolvido o problema, só que chegamos aqui no Pinhão, o senhor João de Oliveira ficou com medo e não saiu de candidato. Só fez nós passar aquele trabalho, mas não saiu. Saiu depois, na outra eleição, ele saiu pelo MDB, pelo PMDB já. Pois é. Em 83, nós já não era mais MDB, né? Aí veio a lei que tinha que pôr o P de partido, né? E foi criado, aí começou a criar partido de tudo quanto é lado. Nós lidamos muito bem. Nessa eleição também do seu Rubens, se eu não me engano, foi na do Rubens. Então, que é o seu Atílio, não, na eleição que o Atílio era prefeito, exatamente, o seu Atílio era o Raposa Brava, era o nosso maior adversário, meu amigo, mas politicamente era a fera. O seu Atílio, a nossa briga era com ele, na política. Então, o doutor Odomar Pires era o juiz de direito, nós conversávamos, e o Zata tinha uma serraria lá no Gaspareto. E a urna de votação era na escolinha do Butiá. E o Zata não deixava nós entrar lá na firma dele, lá, no mesmo caso da Zatarlândia. O que é que o seu Atílio fez? Mandou arrancar o assoalho da escolinha. E foi lá no juiz e disse, ó, doutor, não tem jeito de nós fazer a urna lá, temos que mudar lá para o Zata, porque não tem assoalho a escola. Aí o doutor, inocentemente, autorizou, só que na mesma, de manhã mesmo, já vieram me contar. E eu me arranquei para Guarapuava e fui lá em Doutor do Mar. Passado assim, manda Doutor do Mar, mas não tem assoalho na escolinha. Eu digo, Doutor do Mar, não tem, porque o seu Atílio mandou arrancar essa noite. Eles arrancaram de noite para não ter. Não é possível. Senhor, tem testemunha, posso lhe mostrar. Na mesma hora, o doutor mandou o oficial de justiça com um ofício obrigando a prefeitura a botar o assoalho no lugar para... E nessa eu ganhei, saiu a urna ali na escolinha do Butiá. Quem concorreu com o seu Rubens Spengler em 83, do PMDB? O seu Rubens não era do PMDB, né? Não. O seu Rubens era do candidato eu me esqueço, o partido, não sei se era Arena, já naquela época já não era mais Arena, já era outro partido. Mas o seu Rubens foi candidato do Zata. Eles queriam que o seu Adão fosse, o Adão não quis, o quê? E a turma brigava, e nós, o MDB, somos meio culpados, porque o Rubens era nosso amigo, era tudo, e nós dizíamos, o único candidato para ganhar, talvez, para brigar com nós, é o seu Rubens. E felizmente, o seu Rubens foi eleito, era uma boa pessoa, ia dar um grande administrador, só que aí, com a morte do Mário, ele chegou do lado do caixão do Mário, e apesar de o Mário era meio adversário dele, sei como é, mas ele olhou para o Mário e caiu para o lado morto. Que aí assumiu o seu João Gonçalves.
Nessa eleição o PMDB fez 2 vereadores. Foi 2 vereadores, o Neuraldo e o rapaz lá do Jacir. Jacir Prestes. O Sem Edição é um programa feito para você e com você, internauta. Para isso, é importante que você participe, assista às entrevistas, logo abaixo faça o seu comentário, coloque o seu elogio, o que você achou da entrevista, sugira temas, porque a ideia do Sem Edição é estar sempre trazendo temas que estejam ligados aos seus interesses, aquilo que você gostaria de ser comentado, falado, às vezes até explicado, temas que você tem interesse de ver aqui no Sem Edição. Se você não quiser fazer seus comentários, mande um e-mail para nós, para noticias@jornalfatos.com.br ou ligue para 3677-1781, porque o Sem Edição é um programa feito com você. Em 88 vem uma nova eleição. Então, que aí o Darcy ganhou. Concorrendo contra, o senhor se lembra? O Darcy foi... Não é contra o Antenor? Contra o Antenor. O Antenor concorreu 3 vezes também. Mas o Darcy foi contra o Antenor, ganhou bem de novo e assumiu. Fez outra administração. Agora o Darcy tem uma vantagem, né? Que o Darcy, além de ser líder, sei coisa, ele fazia campanha dia e noite. Para ele era a mesma coisa. Eu, inclusive, trabalhei com ele no gabinete durante 6 anos. O Darcy nunca fechou a porta do gabinete. Era um problema quando vinha gente de Curitiba, de coisa, que queria falar com ele sozinho, era um sacrifício para nós conseguir. Porque ele não fechava a porta do gabinete. Ele era do povo e queria que o povo entrasse a hora que quisesse. Ele não tinha segredo, não tinha nada, nós, para falar com ele sozinho, era quando nós estávamos viajando, ou trancava ele aí no depósito para poder conversar com ele sozinho. Então era aí. Aí o Darcy fez uma outra administração, tinha os adversários, lógico, que não gostavam dele, tinha os que gostavam, mas sempre conseguia se eleger. E não foi com ele que o senhor comprou umas galinhas assadas no caminho? Não, esse da galinha foi na primeira gestão. Nós fomos para Curitiba, nós viajava muito para Curitiba. E o Darcy, aquele jeitão dele, passemos em Prudentópolis, tinha uma festa em Prudentópolis. Uma festa de igreja lá. Chegou lá e rematou umas 3, 4 galinhas assadas. Embrulhou aquela galinha e botou atrás da caminhonete. E nós fomos para Curitiba, lá no DR, nós precisávamos de uma estrada aqui no Pinhão. E conversa vai, conversa vem. Com o diretor lá do DR, ele virou para o diretor: "Você não gosta de galinha assada caipira?" Eu olhei para ele daqui: "Eu te mato hoje." Aí ele disse: "Não, eu gosto, então eu vou lhe dar um presente." Eu queria que eu fosse buscar galinha, eu vou, pode descer você. Darcy desceu lá embaixo, depois pegou aquela galinha e trouxe para o homem de presente. Eu acredito que o homem jogou fora, na mesma hora que nós viríamos fora. O Darcy tem essas coisas assim, simples, mas competente também, sempre. A última palavra era dele. E nessa segunda gestão dele, os vereadores do PMDB foram? O Chico Caldo e o Fernando Loures, Fernando do Conde, foi o vereador. Eu até trabalhei com o Fernando nessa eleição. Tá, daí passou o mandato do Darcy de 88, Sim, que ele fez teve a nova eleição. Teve a nova eleição. O Chico Caldas, doutor Francisco Caldas, foi candidato do MDB, do E PMDB, naquela época não existia. E o Antenor adversário. E o Chico perdeu por 57 votos, se eu não me engano. Tivemos uma derrota assim meia triste, É essa eleição que a contagem de voto termina até às essa, 10 horas da noite, ela está favorável ao PMDB? Foi nas 3 últimas urnas da Santa Terezinha, praticamente nós perdemos a eleição, com 57 votos. E naquele tempo a contagem Era ainda... voto a voto, era fantástica assim
nós tivemos uma eleição, que na primeira eleição do Darcy, o Faxinal dos Coitos sempre foi ruim para nós. Sempre era uma região que nós sabíamos que perdia a eleição lá. E aí abrindo uma urna lá, que houve briga na porta, não era bem na porta, mas na cerca para fora, assim, e brigar, e coisa, e eu lidei para anular aquela sessão, mas não consegui. Mas também, em compensação, em seguida abriram a urna dos Ribeiro. No Ribeiro, a urna era de 330 votos, parece que 300 mais ou menos era do Darcy. E eu não sei como é que o presidente dobrou aquela cédula, que foi caindo uma cédula dentro da outra, assim, tudo. E quando tiraram aquelas cédulas assim, só num monte daquele tinha 200 votos só Darcy. Então eles queriam me anular a urna, porque eu também briguei e não deixei anular a urna. Foi outra briga que nós tivemos com os adversários. Mas não é nessa que depois aparece um voto caído? Não, essa foi lá em Guarapuava, na eleição... na eleição foi onde do Ayrton, coisa que nós aí perdemos a eleição. Porque as duas eleições do Darcy foi apurada aqui, né? Lá, certo? Quer dizer, a primeira que foi apurada aqui foi a do Francisco Carlos, tá? Aí logo depois dessa, aí o Ayrton, o Darcy, assumiu, saiu de candidato de novo, né? Que ganhamos a eleição de novo, mas que infelizmente, logo depois ele veio a falecer. Porque se não tivesse falecido, teria se eleito mais uma vez. É, porque até então não existia reeleição. Não existia reeleição, e ali já existia reeleição. Foi aonde aí assumiu o Deco, né? Que era o vice dele. E em todos os mandatos de prefeitos, o PMDB sempre fez vereador? Sempre. Teve uma das eleições que nós tivemos a maioria na Câmara, mas nunca fiquemos sem como agora temos né? Então, nós agora tivemos problema, o PMDB teve meio bem fraco, passemos a só ser vice, isso aí tem que acabar. Ou nós fazemos esse PMDB crescer, ou senão largamos mão de uma vez e vamos para casa dormir. Nós temos que se unir para fazer o PMDB crescer. E tem jeito, e é 15, bem fácil. 20 anos atrás, era melhor, era mais fácil, era mais emoção, como é que era? Eu acho que era mais emoção. Era uma eleição que era trabalhado, voto a voto, dia e noite, só era perigosa. E existia uma malandragem, né? Eles faziam malandragem de lá, nós fazíamos malandragem de cá. Os Zata, por exemplo, não deixavam nós entrar lá na Zatarlândia para fazer campanha, mas nós tínhamos que ter um jeito de fazer, nós fazíamos. Quando houve uma eleição de deputado, que o Faxinal do Céu não deixava nós entrar lá para arrumar candidato a deputado. Outra coisa, nós tivemos eleições de deputados, quase sempre ganhamos a eleição. Tivemos um grande deputado que foi fantástico, foi o melhor deputado do PMDB, principalmente que faz muito tempo que ele está afastado de política, foi o Trajano. Trajano Bastos era um deputado que pensava no Pinhão, lutava pelo Pinhão, e era daqueles amigos nosso, amigos do MDB, então a luta, foi um deputado que a gente votou com prazer, umas 2 vezes dele. Foi o único deputado eleito presidente da Assembleia por unanimidade. Todos os deputados, coisa que acho que até hoje não aconteceu outro igual. Então somos muito... E é verdade que a gente brinca muito, fala muito da tal da troca por dentadura, troca por óculos. Isso é verdade? Isso acontecia? Antigamente existia, uma dentadura, uns óculos, um almoço, uma levada em céu azul para ir nos médicos. Tudo isso existia. Tanto que a campanha era de uns 6 meses e todos os diretórios tinham 10, 15, 20 carros para fazer campanha, para andar, para levar, para buscar. Era o que podia mais, chorava menos. Então, era bravo, e era perigoso, que tinha muita discussão, houve
inclusive. Muita briga, muita coisa. Mas agora era mais assim, entusiasmada. Hoje não tem mais isso, não tem. Tanto pode ver no dia da eleição, não tem um carro, agora vão de ônibus, voltam de ônibus, de coisa. Não tem mais. Eu acho que hoje não está mais muito gostoso fazer eleição, mas tem que fazer, né? E o senhor comentou várias vezes assim, era nosso rival, por exemplo, fulano, o seu Atílio mesmo, o senhor falou, nosso rival, mas era meu amigo. Sim, não, eu nunca tive, por causa de política, eu nunca tive adversário. Eu tive, o Newton era outro, por exemplo, era meu adversário político ferrenho. Mas nós era amigo mesmo, Newton, o seu Atílio, o Adão dos Zata, tudo, todos os adversários, nós era adversário, né? O que nós podíamos fazer contra a política, nós fazia. Agora, depois passava a política e toda a amizade era a mesma. E eu acho que a política tem que ser assim. Que inimizade por causa de política? Cada um pensa de um jeito, então tem que lutar pelo seu candidato. Não tem dúvida, tem que ter respeito, tem que ter. Mas, pelo seu partido, né? PMDB, vamos lutar. Continuar lutando, que não é tão gostoso como era antigamente, mas é bom. Como é que o senhor fez para fazer campanha para o seu deputado no Faxinal do Céu, se o senhor não podia entrar lá? Foi inclusive foi se eu não me engano, era do Trajano até mesmo. Mas não podia entrar no Faxinal, eles não deixavam. Mas apareceu as latas de leite ninho, que veio do Estado para entregar no Faxinal do Céu, veio bater na prefeitura. Ali, naquele tempo, o Darcy, nós estávamos pensando como é que nós ia fazer campanha de deputado lá do Faxinal. Eu me lembrei das latinhas de leite ninho. Naquele tempo era... Hoje é tampinha de plástico meio clara até, mas naquele tempo era de alumínio, né? Eu simplesmente tirei as tampas e botava a propagandinha do Trajano debaixo da tampa e tampava. Quando foram descobrir lá no Faxinal do Céu, ela já estava em todas as casas lá, já tinha Trajano. Foi uma boa campanha. Outra vez, foi até inclusive pela campanha, existia no Faxinal dos Ribeiros, houve o voto de corrente. Naquele tempo era fácil o voto de corrente. E teve, inclusive, o próprio juiz me chamou e me mostrou, tinha um voto para o candidato do partido do nosso adversário, que era o voto de corrente, que foi infelizmente foi uma professora, só um professor, nós sabemos, uma pessoa só, que fez todos os votos. A letrinha era a coisinha mais linda do mundo, aí o doutor, o juiz me chamou e disse, olha, o senhor pode anular esses votos, pode anular, mas só que o Trajano tinha 48 votos ou 50 votos lá nessa mesma urna. E eu disse, olha, doutor, me dá uns 2 minutinhos aí para me pensar, porque eu achei assim, eu anulo uma urna dessa e o Trajano pode me perder a eleição por causa desses 40 votos, 40 e pouco votos eu tenho, não anulei, mas o doutor o senhor sabe que isso aqui é voto de corrente, ele está mais do que visto. Mas isso quer dizer que ela tinha cédula igual antes? O voto de corrente era o seguinte, primeiro o presidente da mesa tinha que estar combinado com uma pessoa lá fora. Então o que é que ele fazia? Ele, como era presidente da mesa, ou um secretário, não vou dizer o presidente, mas um dos mesários. Então como ele era os primeiros que votavam, ele ia lá e votava ficava com uma cédula das assinadas e votava com outra. Pedia licença, saía, entregava a cédula lá fora para o companheiro dele. O companheiro dele ia pegando, então vinha o outro em seguida votava com aquela cédula e levava o voto em branco para outro. E aí formava o voto de corrente. Era votado por uma pessoa só. Com as cédulas, tudo assinadinho, tudo bonitinho. Outra, ou seja, aquele tempo, tudo valia, tudo eles faziam. Uma época, eu peguei e provei, que depois no fim não deu mais nada, que houve uma duplicação de votação. Exatamente, a pessoa tinha bons conhecimentos, foi no fórum e
trocou as folhas de votação de mesa. Botava do Pedro. A votação do Pedro era para votar na Limeira, ele botava aqui no Pinhão, numa das sedas, ou na Santa Terezinha. E assim fez. Deu mais ou menos uns 30, 40 votos naquela época. Então o cidadão chegava com o título para votar, a moça procurava a folha, não estava, mas como ele estava com o título, ele podia votar, porque estava o título ali, votava em separado, para depois resolver o que é que fazia. Muito bem, volta. Só que aí o cidadão pegava essa pessoa e sabia onde estava a folha dele de votação. Levava o fulano lá, chegava e olha, ele aqui perdeu o título, ainda não estamos achando a folha de votação, dá uma olhada aí, está aqui a folha de votação mesmo. Votava de novo ali para frente. Eles votaram 2 vezes. Quer dizer, 40 votos deu 80, dava para eleger uma pessoa. E isso eram as coisas que aconteciam naquela época. Hoje não tem mais condição de fazer isso. Mas naquela época era... E sumiço de urna nunca aconteceu? Não. Inclusive existe uma passagem, o seu... lá da reserva do Iguaçu, o seu... era presidente da mesa. O Lanzini, o senhor Lanzini, era presidente da mesa. Então terminava a eleição, passava o jipe lá, uma coisa, para trazer essa urna para levar para Guarapuava, que naquele tempo era apurado lá em Guarapuava. E cadê a urna da reserva? Cadê a urna da reserva? Ali a meio-dia, mais ou menos. Que naquela época era rondinha. Naquela época era rondinha. Hoje, naquela época pertencia ao Pinhão e era rondinha. Simplesmente o senhor Lanzini não tinha que levar, embrulhou a bolsa, a urna, botou debaixo do braço e levou para casa. A urna chegou quase no fim da apuração, lá em Guarapuava. Foi bem discutido para anular aquela urna, mas ninguém anulou, porque foi inocentemente que aconteceu isso, eram as coisas que aconteciam, porque inclusive era ruim as estradas para chegar, ainda mais quando estava chovendo, né? Então, tem essas passagens assim, tem mais passagens, mas imagina na hora assim. O senhor é PMDBista, fundador, viveu a vida inteira, mas em 2008 o senhor teve uma decepção com o PMDB, chegou a dizer no meio de uma convenção em público que estaria se retirando do PMDB. Né? O senhor, em algum momento, o senhor se desligou, se desfiliou do PMDB? Não, eu me desfiliar mesmo, nunca me desfiliei. Mas, de fato, eu tive... Eu briguei com todo o diretório porque eu sempre achei e acho que o PMDB, para se erguer, tem que ter candidato próprio. Nem que seja para perder, mas tem que ser. Naquele tempo, nós tínhamos o filho o Luciano, estava com vontade de sair de candidato, era um bom candidato, não se elegeria, acho que não se elegeria, mas até podia. Só que a Juscelita e outras pessoas resolveram, a Juscelita queria ser vice, fosse de quem fosse. Só que não é assim. Eleição se ganha tendo candidato próprio, tendo candidato para lutar, para defender. Uma eleição teve pouco voto, na outra teve bastante. O Antenor não foi 3 vezes candidato, se elegeu. Tem que ter persistente, tem que ter candidato, tem que ter voto. Senão, não vai ter, como é que vai ter voto? É o caso de na eleição para deputado. Se cada membro do PMDB trabalha para um candidato, não vai aparecer a votação do PMDB. Mas agora, o que é que o PMDB tem que fazer? Tem que se unir, pensar num nome, nem que seja sorteado, mas é para esse nome, para federal, e esse nome para estadual, que o PMDB em peso vai trabalhar. Aí nós erguemos o PMDB, senão o PMDB se acaba. 45 anos de PMDB e uma vida em política. O que é que o senhor diz para quem quer entrar na política hoje? Deixa o seu recado. Tem aqui, todo o jovem que quer entrar, tem que entrar com esperança de progresso, não pensar em si. Se o jovem pensar em si, ele nunca vai conseguir nada. Qualquer partido, qualquer jovem que entre para defender o município, o lugar, e saiba trabalhar com vontade, com força, com fé.
aí ele será um grande político. Se não, se ele começar só a pensar nele, aí não vai dar em nada. Ele tem que ser político pensando na comunidade, pensando em trabalhar para a comunidade. Aí será um grande político. E aí, internauta, gostou da nossa ideia de colocar o seu Naer bem à vontade, contando as histórias de Pinhão, da política do Pinhão? Achou bacana? Estamos aí, com 100 edição, sempre trazendo entrevistas novas e inventando para ter sempre você conosco. Até a semana que vem!